Olá, eu sou o Gustavo, eu sou aluno do curso de pós-graduação em Ciência da Computação da Unifesp e eu vou estar apresentando o Patient Sorting Algorithm, um algoritmo não tão conhecido, mas que tem um funcionamento bastante interessante. O que é esse algoritmo? A inspiração desse algoritmo é o jogo da paciência, né, ou solitária, que é um jogo aí que é muito conhecido por muitos de nós aí, né? Tinha uma época que era um jogo bastante comum nos computadores. Hoje não tanto, talvez. Mas o objetivo desse jogo aí é formar, né, pilhas de cartas ali, onde esses subgrupos ali estariam todos ordenados. E assim, diferentemente desse jogo, o algoritmo ele é um pouco mais simples, né? O jogo ele tem algumas regras a mais, como por exemplo as cores, né, entre as cartas aqui devem ser alternadas. No algoritmo não temos isso, né? E é isso, né? O algoritmo é uma forma mais simplificada desse jogo. Algumas características do algoritmo, né, que ele tá na categoria dos algoritmos ON, log e GN. Mais para frente a gente vai dar uma analisada melhor. E ele é composto por duas fases: a fase de formar as pilhas e a fase de mesclar as pilhas, né? A fase de formar pilhas a gente pode usar o binary search e a de mesclar as pilhas podemos usar, por exemplo, a fila de prioridade, né? E esse algoritmo ele pode ser usado para resolver o problema da máxima subsequência crescente, né? Ou longest increasing subsequence, que é ali dado um vetor, né? A gente obter a sequência mais longa, né? Crescente dentro desse vetor, né? Então vai ser um subvetor crescente de maior, né, extensão ali. Então esse é um problema comum que às vezes a gente quer resolver e esse algoritmo é uma boa forma para resolver isso. Mais para frente a gente vai ver um exemplo também. Agora vamos fazer, né, uma análise do algoritmo e ver, né, passo a passo como ele funciona. Então, primeiramente, vamos fazer aqui a fase 1, que é a fase de montar as pilhas, né? Então a gente tem um vetor que a gente quer ordenar e a gente vai usar aqui esse algoritmo para isso. Então nós vamos formar pilhas e depois vamos mergear essas pilhas, né? E formar assim o vetor ordenado. Então a fase 1 vamos primeiramente pegar aqui o elemento 10 e colocar ele na pilha, né? Porque o primeiro elemento ele vai vamos fazer uma pilha, iniciar uma pilha aqui com este elemento. Agora nós vamos para o segundo elemento, que é o elemento 4, e a gente vai olhar. O 4 a gente consegue colocar ele embaixo do 10? Conseguimos, porque ele é um valor menor do que 10. Se fosse um valor maior, ele iniciaria uma nova pilha. Essa é uma forma que dá para a gente fazer. A gente poderia também fazer, né, considerando um pouco diferente. A gente poderia pensar, o 4 consegue ficar abaixo do 10? Não porque ele é menor, porque a gente poderia considerar que só conseguiríamos colocar valores maiores, né? Então a gente poderia fazer dessas duas diferentes maneiras. Aqui nesse exemplo nós vamos colocar do maior para o menor. Então o 4 consegue ficar abaixo do 10 porque ele é um valor menor do que 10. Então a gente vai colocar, né, nessa pilha e ele vai ser o topo da pilha aqui. Então a gente vai passar para o próximo número, que é o número 8. O 8 nós não conseguimos colocar abaixo, né, sobre o 4 aqui porque ele é um número maior, então a gente vai ter que iniciar uma nova pilha. Então esse algoritmo ele vai sempre ali da esquerda para a direita, a gente tenta encaixar na pilha à esquerda. Se não consegue, a gente vai na pilha mais à direita e se não conseguimos na pilha mais à direita, a gente inicia uma nova pilha com esse valor ali. Então aqui você pode ver que tem esse traço. Esse traço aqui nós vamos só mantê-lo ali para auxiliar, né? Porque através dessas marcações aqui nós podemos resolver aquele problema, né, da sequência, né, do longest increasing subsequence. Mais para frente vamos ver, né, como, mas basicamente vamos sempre registrando aqui. Então, se nós inserimos um valor numa nova pilha, a gente registra aqui
qual que é o topo da pilha da pilha à esquerda dessa pilha onde você inseriu o novo valor e fazemos uma marcação ali, um link, né, entre esses dois valores. Agora então vamos olhar o valor 3. O 3 nós conseguimos colocar abaixo do 4 aqui. Agora vamos olhar o 9. O 9 não. O 9 nós não conseguimos colocar abaixo do 3 nem abaixo do 8. Então a gente cria uma nova pilha e faz esse link aqui com o valor 8. 5. O 5 a gente não consegue colocar embaixo do 3, mas a gente consegue colocar embaixo do 8. E a gente faz um vínculo do 3 com o 5, porque o 3 é o topo aqui dessa pilha à esquerda, né? No momento em que 5 foi inserido ali. Agora a gente vai olhar o 13. 13 não conseguimos encaixar em nenhuma das pilhas, que ele é um valor maior que todos, então a gente vai inserir uma nova pilha ali. O 11 a gente não consegue encaixar no 3, 5, 9, somente lá no 13. E a gente faz uma marcação, né, do 11 ali para o 9, da mesma forma que nós fizemos aqui do 13, né, quando nós inserimos ali. E finalmente aqui o 12, o último valor, que nós não conseguimos encaixar em nenhuma das pilhas, então a gente vai fazer uma nova aqui e vincular ela a esse 11, que é o elemento, né, do topo da pilha à esquerda em que foi inserido o 12. E com isso a gente terminou a fase 1. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 pilhas, onde as pilhas, cada grupinho, né, cada subgrupo aqui formado, né, representado por uma pilha, está ordenado. E através desses vínculos aqui que nós fomos marcando, nós conseguimos resolver aquele problema do longest increasing subsequence, né, que é o LIS aqui que nós colocamos aqui abaixo. Basicamente a gente vai, né, essa sequência ela vai ter o comprimento de acordo com as pilhas. Então tem um comprimento de 5, né, tem 5 elementos. E o vínculo aqui do 4 com 8, com 9, com 11 e com 12. Né? Esse é a sequência mais comprida ali, né, dentro desse vetor inicial. Então a gente pode ver que tinham 4 aqui, o 8, o 9, o 11 e o 12. E resolvemos esse problema. Então, se nós quiséssemos usar esse algoritmo para resolver somente esse problema, a gente poderia parar por aqui. Mas como nós queremos ordenar, né, o vetor completo, a gente vai continuar para a fase 2. Então a fase 2 aqui a gente tirou, né, essas marcações. Não vamos precisar disso agora, mas é isso. Basicamente a gente tem aqui as pilhas e a gente vai montar o vetor ordenado. Para a gente montar o vetor ordenado, a gente pode usar a técnica lá das filas de prioridade para sempre pegar o menor valor aqui e ir colocando, encaixando ele no vetor ordenado. Então, primeiramente a gente vai olhar aqui, né, no topo das pilhas qual que é o menor valor e vai pegar o 3, porque ele é o menor valor. Então a gente vai selecionar o 3 e vai colocar ele ali embaixo e vai remover da pilha. Agora a gente vai pegar o menor valor novamente e agora é 4. Agora é o 5. Agora o 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então a gente está sempre comparando, né, ali as menores, os topos das pilhas e pegando o menor valor e encaixando no vetor final. Com isso a gente vai ter, né, o vetor final ordenado e resolvemos o exercício. Esse método, né, ele pode fazer parte aí do nosso cotidiano, né? Por exemplo, vamos supor que você corrigiu 50 provas, cada um tem uma nota e você quer ordenar essas provas por notas. Esse algoritmo poderia ser uma forma de você ordenar essas provas, né? Você poderia ir formando esses grupos ali e depois mergear, né, e chegar nessa ordenação final. Isso é um exemplo prático, né, de como você poderia utilizar esse algoritmo aí no dia a dia. E é isso, terminamos. Agora vamos analisar o código, né? Então, basicamente, né, tem a fase 1 e a fase 2, como nós já vimos. A fase 1, nós vamos percorrer os elementos e vamos identificar onde ele tem que ser encaixado, né, nas pilhas. Então a gente vai formar as pilhas aqui e a gente vai usar, né, o algoritmo, né, da busca binária
para identificar a posição em que nós vamos, em que o novo valor ali vai encaixar, né, na pilha, em qual pilha ele vai encaixar. Caso a gente encontre a pilha ali que vai encaixar, ele vai ser colocado na pilha o valor, senão nós vamos fazer uma nova pilha, sendo esse o valor inicial dessa pilha ali, né? E na fase 2 nós vamos estar, como nós vimos ali, nós vamos estar identificando, né, o valor que os valores menores, né, e vamos estar montando, né, encaixando esses valores no novo vetor, que vai ser o vetor ordenado. Então a gente vai estar sempre pegando o menor valor, com base do topo de cada pilha, né, e colocando nesse novo valor final, vetor final que vai estar ordenado. Aqui temos um exemplo de uma execução do algoritmo para este mesmo vetor que nós analisamos ali agora há pouco. Na fase 1, nós montamos aqui, ó, as pilhas, né, essas pilhas 3, 4, 10, uma pilha com os valores 3, 4 e 10, depois uma com os valores 5 e 8, uma com o valor 9, uma com o valor, né, 11 e 13 e a outra com o valor 12, exatamente como nós vimos aqui, né, como nós tínhamos aqui. Então essas mesmas pilhas foram montadas ali pelo algoritmo, né? Aqui são simplesmente alguns prints que foram colocados ali para a execução deste algoritmo que mostrei aqui anteriormente. E é isso, né? Na fase 1 nós vamos ter as pilhas montadas e vamos saber ali, né, a quantidade de elementos que a longest increasing subsequence vai ter. Nesse caso aqui nós não montamos ela, nós não identificamos ela porque não quisemos, mas poderíamos ter feito isso. Agora na fase 2, nós vamos ter as pilhas, né? E daí vamos estar sempre identificando o menor valor. Então o menor valor aqui é 3, então a gente vai tirar o 3. A gente vai rearranjar, né, esses elementos aqui, colocando mais à esquerda o item que vai ter o menor valor. Então agora é o 4. Então a gente vai tirar o 4. Agora a gente está com 10 aqui, então a gente vai rearranjar e a gente vai ver que agora é outro elemento, que é o 5, né? A gente trocou de posição e a gente vai fazendo isso, né? Sempre tirando o menor valor, colocando mais à esquerda o vetor, né? A pilha ali que vai ter o topo da pilha com o menor valor, e a gente vai sempre tirando esse valor e colocando no valor final, até que nós não tenhamos, né, nenhuma pilha mais e a pilha esteja vazia, e nós vamos ter o vetor final ordenado. Então, essa é basicamente a ideia do algoritmo. Então a gente vai analisar um pouco a complexidade aqui. Então, na fase 1, na fase de formar pilhas, nós vamos ter que nós vamos ter O de n log n, comparações no pior caso, porque nós vamos estar utilizando o algoritmo de busca binária, que no pior caso é log de n, e para n elementos, né, de acordo com o vetor, né, porque varia de acordo com o vetor. Então é n, que é o vetor que a gente passa para a função, e a gente vai estar buscando onde encaixar esse valor ali. Então vai ser on log n, pior caso. Nós podemos ter um caso em que já está ordenado, então quando tivermos essa situação de já estar ordenado, a gente vai chegar, vamos pensar aqui, se o vetor já estivesse ordenado, nós íamos formar pilhas para uma pilha para cada valor, né? Porque depende, na verdade, da forma como a gente for fazer, mas se a gente fosse fazer da forma que nós fizemos agora, o algoritmo, né, a gente ia ter uma pilha para cada valor, e com isso a gente já saberia que cada pilha ali sendo representada por um valor somente, a gente já ia ter o vetor ordenado. Vamos analisar isso de uma forma mais fácil agora com o código, mas vamos primeiro terminar de analisar o algoritmo. Então, no melhor caso, a gente pode ter que é um odd n, porque o vetor já está ordenado ali e a gente não precisa ter muito trabalho em identificar onde colocar, né, o valor. Mas daí depende também da forma como foi implementado o algoritmo. E na fase 2, né, na fase de mesclar as pilhas, a gente pode também obter esse mesmo custo, né, ali,
sendo ON log n, utilizando a fila de prioridade, e ON no melhor caso também, porque a gente pode evitar alguns trabalhos, né? A gente pode adaptar a implementação para melhorar para algumas situações. Então, com isso a gente tem que o algoritmo ele é ON log n. Então, antes da gente comparar com outros algoritmos, vamos mostrar aqui o código rodando para a gente ter uma melhor visão aqui, né, do que eu estava mencionando anteriormente. Então, se a gente colocar um valor, um ordenado, né, um array ordenado, a gente vai ter que na fase 1 nós vamos ter um elemento para cada pilha. E depois na fase 2 a gente só vai tirando sempre o valor ali e montando o valor final. Mas a gente já saberia que ele já está ordenado por causa do resultado da fase 1. Então a gente poderia aprimorar um pouco esse algoritmo. Da mesma forma, na verdade é um pouco diferente, mas resultado semelhante. Se o vetor estivesse ordenado de forma decrescente, a gente ia ter somente uma pilha formada, né? E com uma pilha formada a gente também saberia que o vetor já está ordenado, né? Que a gente já vai ter a pilha montada aqui e saberemos que ele está ordenado então. Então poderíamos aprimorar o algoritmo para melhorar a performance nesses casos, né? De já ter o vetor ordenado. Agora vamos voltar para a apresentação e vamos comparar com os outros algoritmos, mostrar a comparação que foi feita com os outros algoritmos. Então, o algoritmo de patient sort, né, com as mesmas condições ali computacionais, foi colocado para fazer a mesma tarefa, né, que foi atribuída nos outros algoritmos aqui, né, que no caso nós utilizamos heap sort e merge sort. Esses algoritmos foram colocados para ordenar primeiramente um vetor de comprimento ali de 1000, composto por valores aleatórios entre 0 e 999, gerados de forma aleatória, ordenados de forma crescente ou decrescente. E em seguida esse mesmo experimento foi feito, porém com um vetor maior, né? Aqui com um vetor de 1 milhão elementos. E os valores sendo aleatórios ali entre 0 e 999.999. E foram realizadas ali 10 iterações, né, e calculou a média dos tempos de execução dessas iterações em segundo. Então, o que a gente vai analisar aqui são as médias. Primeiramente aqui, então, vamos analisar, né, por um vetor pequeno. Para o vetor pequeno, nós tivemos que todos os algoritmos performaram bem, com um certo destaquezinho ali para o patient sort, né, que performou bem para o vetor aleatório, e também para o caso do vetor ordenado de forma decrescente. Para o vetor ordenado de forma crescente, ele não performou tão bem e os outros algoritmos foram melhores. Agora, para um vetor grande, nós tivemos aqui que o algoritmo de patient sort ele performou bem para um vetor aleatório e também para um vetor ordenado de forma crescente. Nós podemos ver que ele demorou bem menos tempo do que os demais, né, em segundos aqui. Porém, para um vetor grande ordenado de forma decrescente, ele performou muito mal, né, demorando muito mais tempo para ordenar esse vetor. E é isso, né? A gente poderia otimizar o patient sort, como eu mencionei anteriormente, né? A gente poderia ver se o vetor já está ordenado, a gente não precisaria fazer a fase 2 ali, né? Ou minimizar o custo da fase 2. Mas mesmo assim ele teve um resultado bastante interessante aqui para diversas situações. E é isso que eu tinha para mostrar, né? Vale lembrar também que esses outros algoritmos aqui eles são n log n, né? Nos casos médios, o heap sort e o merge sort. Então, por motivos de comparação, né, é interessante saber isso. Eles são assim, nos melhores, nos piores e nos casos médios. O heap sort e o merge sort são n log n, então o patient sort ali se enquadrou bem próximo aí desses algoritmos nesses testes. E as referências. E é isso.
espero que eu tenha conseguido passar algo novo, né, através dessa apresentação. E muito obrigado.